ao Jornal da Manhã porque entre julho e setembro deste ano, São Paulo registrou 5 casos de meningite meningocócica, o que já configura um surto localizado da doença aqui na capital paulista. E para entender as consequências e também medidas, inclusive, de controle deste tipo de infecção, vamos conversar agora com Luiz Arthur Caldeira, que é o diretor da Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo. Muito bom dia, Luiz. Bom dia Marcelo, bom dia Paula, bom dia a todos que nos acompanham. Estou à disposição. Eu queria que o senhor falasse o que é exatamente essa meningite aí. A meningite é uma inflamação das meninges. São membranas que protegem o sistema nervoso central, tanto o cérebro quanto a medula de todos os seres humanos. Quando há uma inflamação nessa meninge, você pode ser provocado por alguns agentes infecciosos, aí você coloca em risco a vida ou mesmo algumas capacidades motoras e funcionais do organismo. Por isso é uma doença que sempre coloca em alerta a saúde pública mediante os acontecimentos. Nós observamos, como vocês já bem colocaram, casos de meningite na região da Vila Formosa e do Aricanduva, infelizmente uma sequência nos últimos 3 meses de 5 casos com um óbito. Isso fez com que nós colocássemos a equipe de saúde pública da região em alerta e também tomássemos algumas medidas preventivas para conter a disseminação dessa doença. Eu queria saber o seguinte, quais são os sintomas que são mais evidentes em relação à meningite? A gente tem visto pessoas um pouco confusas durante este período, né, confundindo um sintoma com outro. Quais são os sintomas certos ali que a meningite pode causar nas pessoas, nos indivíduos? Os sintomas, eles podem ser os mais clássicos até os mais sutis, mas o mais importante é dor de cabeça forte, sempre precedido ou seguido de febre importante, 40 graus ou mais, e uma característica muito importante, mais clássica da meningite, principalmente a meningite bacteriana, que é a mais grave, é a rigidez da nuca. A pessoa ou a criança não consegue fazer esse movimento, fica completamente enrijecido a cervical, a nuca. Então, se tiver uma dor de cabeça forte, febre ou essa rigidez de nuca sem conseguir fazer esse movimento, deve-se procurar imediatamente um posto médico. Se o bebê for muito pequeno, né, um bebê de colo, de repente, que não conseguir identificar isso, o que deve-se observar é a mudança no comportamento. Se a criança começou a ficar mais amuadinha, não quer mamar e começou a cursar com febre, deve-se procurar imediatamente o auxílio médico. Esses são os sinais e sintomas mais característicos. No entanto, as crianças mudou o comportamento, tem febre, nós indicamos sempre que procurem a oportunidade de avaliação médica, quer no serviço privado ou público, que daí o médico terá todas as condições de fazer exames e avaliação clínica pertinente. Luiz, agora a pergunta do Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo. Bom dia. Eu gostaria de saber 2 coisas. Primeiro, qual é a taxa, a média de letalidade da meningite? E se adultos e crianças são acometidos na mesma proporção, ou se ela incide mais sobre o público infantil? Como é que é esse quadro? Bom dia. É uma doença grave, né? Ela tem alguns agentes infecciosos que podem causar a doença. De acordo com o agente, ela pode cursar com maior ou menor gravidade. A maior parte das meningites que nós observamos são meningites virais. Então, elas têm ali uma agudicidade, no entanto, elas costumam cursar com menos gravidade e menor letalidade. O que mais nos preocupa são as meningites bacterianas, dentre elas, no caso do surto em questão, esse surto regional na cidade de São Paulo, que é meningite meningocócica do tipo C. Essas meningites bacterianas e essa meningite, ela tem um percentual de letalidade de até 20% dos casos. Por exemplo, esse caso em questão, das 5 pessoas que nós observamos que foram infectadas, uma foi a óbito. Então, é uma doença potencialmente grave, que causa preocupação, principalmente nas provocadas por bactéria, como é o caso em questão. Luiz, eu queria perguntar para você sobre a vacinação. Antes mesmo da pandemia, nós havíamos observado que já havia uma queda em relação à vacina e um questionamento da vacinação. Com a pandemia, isso
foi muito politizado toda essa questão e nós tivemos ainda mais confusão na cabeça de quem vai se vacinar, não vai se vacinar. E agora, infelizmente, o nível de vacinação está muito baixo também aqui no país. Queria que o senhor falasse, então, sobre esse tema aí e se é o caso também de já vacinar a Zona Leste ou distribuir isso também para outras regiões de São Paulo, porque a gente sabe que o metrô sai de Itaquera e chega lá na Barra Funda, então, evidentemente que é uma grande circulação. A Zona Leste é maior que, a população maior que do Uruguai e todo dia vai praticamente para o centro ali para trabalhar aqui na capital paulista. Assim, a baixa cobertura vacinal, ela é sempre uma causa de preocupação importante, principalmente relacionado a doenças dessas de maior gravidade. No entanto, é importante se dizer que esses casos de meningite que nós estamos registrando agora, eles não são necessariamente novos, né? Não há uma tendência de aumento de casos, muito menos de surtos. Se nós formos fazer uma comparação aqui na cidade de São Paulo, desse tipo de meningite grave, antes da pandemia, no ano 2019, onde nós temos parâmetros mais comuns de análise dos dados epidemiológicos, nós tivemos cerca de 158 casos dessa mesma meningite. Nesse ano, nós estamos com 58 casos, ou seja, quase 70% a menos dos casos que normalmente ocorrem na cidade. Então, não há uma tendência de aumento nem de casos, nem de surto. Portanto, não justificaria uma vacinação em massa nesse momento, seria uma medida mais extrema. O que nós estamos fazendo neste momento em comum acordo, discutido esse caso em específico com a vigilância epidemiológica municipal, estadual e com o Ministério da Saúde, nós estamos fazendo uma vacinação preventiva num raio de 3 quilômetros dos casos positivos na região de Vila Formosa e Aricanduva, de modo a bloquear a possível expansão dessa doença. Nesses 15 dias de vacinação, nós já conseguimos atingir quase 90% do público-alvo. Então, dos 30 mil pessoas, o público estimado desses bairros, nós já vacinamos quase 29 mil pessoas nesses últimos 15 dias e não tivemos registro de novos casos. Então, esse cenário nos mostra que esse surto está controlado. A vacinação, o que é mais importante? Manter a carteirinha de vacinação dos elegíveis atualizada. O Programa Nacional de Imunização, ele prevê já, tanto para as crianças até 5 anos, a vacinação com a vacina meningo-C, que é justamente para prevenir contra essa tipo de infecção, e também um reforço para os adolescentes. Então, qual a medida mais importante? Que os pais responsáveis mantenham a atualização da carteirinha vacinal. Quando a criança ou o adolescente, ou mesmo quando o adulto, se deparar de frente a uma doença infecciosa, já vai estar protegido. A taxa de cobertura vacinal baixa sempre é preocupante. Nós estamos na capital de São Paulo com cerca de 80% de cobertura das vacinas contra a meningite. Ou seja, cerca de 20% não procuraram, ou em tempo, ou ainda não procuraram a vacinação. Esses 20% estão em risco. Essa é uma preocupação. A Prefeitura tem ofertado a vacinação de forma gratuita, todo o calendário vacinal, todas as vacinas do calendário vacinal, o Ministério da Saúde tem disponibilizado aos municípios. Não há qualquer tipo de falta ou restrição de vacina. Na cidade de São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19, todas as 470 UBS atendem em vacina. E nos sábados, todas as AMAs e UBS integrada também estão vacinando das 7 da manhã às 19 horas para justamente atender esse público que porventura não possa ir durante a semana. Portanto, o que é mais importante nesse momento de baixas coberturas vacinais? Que os pais procurem as unidades de saúde e atualizem a carteirinha de vacinação dos seus filhos, tanto para a meningite quanto para as demais doenças. Por exemplo, a poliomielite, que está aí rondando e voltando a acontecer no mundo, que era uma coisa que nós não imaginávamos que pudesse acontecer, né? Luiz, é interessante você ter falado sobre essa busca das pessoas, sobre essa porcentagem dos pais poderem levar os seus filhos ali para tomar a sua vacina. A gente acompanhou durante a pandemia o sistema público e o sistema privado fazendo uma busca também em relação às pessoas para tomarem as suas vacinas, para não esquecerem. A gente viu que essas pessoas também recebiam mensagens nos seus celulares para que elas fossem lembradas sempre de ser vacinadas, de serem imunizadas. Seria o caso também de fazer isso com a meningite, sistema público, sistema privado de saúde
também, para conseguir alcançar aquela pessoa que, enfim, esqueceu, ou também fazer essa busca assídua também presencialmente na casa das pessoas, aquele porta a porta também, boca a boca ali, para poder cada vez mais conseguir atingir mais pessoas para essa vacinação, porque a gente sabe que tem sido uma doença preocupante neste momento, né? Sim, é o que nós chamamos de processo de busca ativa, né? Então, a rede privada, ela faz esse contato com a sua clientela, a sua cartela de clientes, e as UBSs também fazem isso na sua rotina, essa busca ativa às crianças e adolescentes que estão com suas doses em atraso. Então, todas as crianças que têm o seu cadastro nas UBS, elas são contactadas pelas enfermeiras da sala de vacina assim que passa uma semana daquela data que era para ter o retorno. Essa busca ativa é feita via telefone e nas regiões da cidade onde nós temos o atendimento por médico de saúde da família, o sistema, né, de saúde da família, os agentes comunitários de saúde vão até a casa dessas crianças, desses adolescentes, fazer a busca ativa, entender por que é que ainda não foram se vacinar, o que é que está acontecendo, qual a dificuldade, se a pessoa ainda mora lá ou não, e se tiver alguma dificuldade também fazem a vacinação, essa atualização na casa das pessoas. O que nós observamos neste momento é que, para além da busca ativa, tanto do sistema público, que nós fazemos de rotina, do sistema privado, que fazem de rotina também, é a baixa percepção de risco dos próprios pais e responsáveis. A partir do momento que nós estamos hoje numa geração que, infelizmente, não conviveu com a maior parte das doenças provocadas infectocontagiosas, justamente pelo sucesso do Programa Nacional e Mundial de Vacinação, esses pais responsáveis hoje não têm a mesma percepção de risco da doença, porque não conviveram, do que os seus pais, no caso, avós dessas crianças, tinham. Então, acabam por deixar para depois, ou mesmo não valorizar da melhor maneira, porque não tem essa percepção de risco, não viram, não conviveram com as doenças. Isso coloca esse tipo de comportamento de protelar a vacinação, ir depois, ir quando der, ou não dar a devida atenção ao processo de vacinação dos filhos, coloca muito em risco as crianças, os adolescentes e também, logicamente, pode provocar o retorno, infelizmente, dessas doenças já erradicadas há tantos anos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Sem dúvida, agradecemos então o diretor da Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo, Luiz Arthur Caldeira, pelas informações. Um ótimo domingo ao senhor. Prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado.